Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e na aula de hoje nós vamos implementar o CRUD para o nosso cliente. Voltando aqui para o nosso projeto, então, vocês vão ver a importância de utilizar um padrão de nomenclaturas aqui no nosso projeto, que agora vai facilitar muito o nosso trabalho para a criação do CRUD do nosso cliente, uma vez que nós já temos implementado o CRUD do técnico e ele possui os mesmos atributos que o cliente. Então eu vou começar aqui pelos serviços. Eu vou abrir aqui o técnico service. Na verdade eu não vou nem abrir, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V na própria classe técnico service. Ele vai gerar um 2 aqui para a gente automático, eu vou tirar desse 2 e ao invés de técnico service vai ser cliente service. Vou dar um OK aqui e vou abrir aqui então cliente service. Só que ele está aqui com as instâncias de técnico e a gente não quer as instâncias de técnico. Então o que nós podemos fazer? Dá um duplo clique aqui sobre técnico, aperta Ctrl mais F e ele vai abrir essa janelinha aqui para você. Você deixa essa opção aqui de Case Sensitive ativa para que, caso ele encontre um técnico com um T minúsculo, ele não faça alteração. Ele só vai fazer alteração se for exatamente da maneira que está escrito aqui, com T maiúsculo e o resto minúsculo. Então deixa o Case Sensitive ativo aqui e nós vamos replicar tudo, fazer a troca de técnico para cliente. Então, cliente com o C maiúsculo também, que é a forma como nós criamos a nossa classe de domínio. Aí você vai clicar aqui nesse asterisco Replace All. Então ele vai fazer a troca de todos. Beleza, vamos salvar aqui. E aqui ele vai começar a reclamar porque não existe um cliente DTO. Então a gente tem que criar um cliente DTO, certo? Então vamos dar um Ctrl C nesse carinha aqui. Aqui nós temos o técnico DTO. Então a gente pode replicar o próprio técnico DTO e fazer apenas a alteração lá. Então eu vou tirar o 2 que ele gerou aqui pra gente. Vou colocar aqui cliente, vai ficar cliente DTO. Eu vou clicar em OK aqui e vou abrir a classe cliente DTO. Aí aqui a gente tem que fazer alteração. A gente não recebe um técnico e sim um cliente, beleza? Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl F aqui e vou colocar o cliente aqui também e a gente vai dar um Replace All. Beleza, agora ele para de reclamar aqui porque ele já tem o import aqui em cima, que a gente trocou o import de técnico para cliente e a gente já está recebendo aqui um cliente, um objeto do tipo cliente. Beleza, pessoal, então vamos salvar aqui e voltando aqui no cliente service, vocês podem ver que ele já não está mais reclamando aqui do cliente DTO. Beleza, então basicamente aqui o nosso serviço já está implementado, tá vendo? Muito simples, muito rápido, né? Quando você utiliza um padrão de nomenclaturas e um padrão de desenvolvimento, fica muito simples, porque você facilita o seu trabalho posteriormente. Nós tivemos sim um pouco de trabalho para implementar o CRUD do técnico, mas agora nós não estamos tendo mais 1/3 do trabalho que nós tivemos com o técnico para o cliente. Beleza, então nós vamos fazer o seguinte, aqui no Resource, então nós vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho o técnico Resource, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V na classe, vou apagar o 2 que gerou aqui e vou colocar cliente. Beleza, vamos clicar em OK. Vou abrir aqui cliente Resource e aqui nós vamos trocar tudo que for técnico com T minúsculo, eu vou colocar clientes. Então aqui, beleza. Vou clicar aqui para dar um Replace All, só tem um caso, só esse caso aqui do nosso primeiro endpoint. Maravilha. E aqui o que for técnico com T maiúsculo, eu vou trocar para cliente com o C maiúsculo. Beleza, vamos dar um Replace All, são 21 casos, tá bem? Tem que ser 21 para você também. Então clicando aqui ele já fez a troca de todos esses casos aqui para mim. Maravilha. E se a gente vir aqui no cliente service, aqui tem um técnico, deixa eu verificar aqui, tem um técnico que está com um acento circunflexo aqui no E. Então, ele não pegou esse caso porque a gente colocou o Case Sensitive. Então, ele vai só buscar técnicos que estiverem com o E normal. Beleza, a gente vai trocar aqui, vai colocar pessoa. Então, pessoa possui ordens de serviço, não pode ser deletado. Beleza, maravilha. Vamos salvar aqui então, vamos salvar todo o projeto. E o nosso CRUD está implementado para a pessoa. Tá vendo como foi fácil, né? A gente teve um trabalhão lascado aqui com o técnico, só que depois que a gente implementou o do técnico, facilitou para a gente implementar o da pessoa, porque a gente utilizou um padrão de nomenclaturas, um padrão de desenvolvimento e as duas classes possuem os mesmos atributos. Então a gente vai fazer o teste agora, a gente vai lá no nosso Postman
e chamar o endpoint para clientes. Então aqui, ó, localhost 2.8080 barra clientes, e eu vou chamar aqui todos os clientes. Ele só tem um cliente na nossa base de dados, mas como vocês podem ver aqui, ó, é um array que tem apenas um objeto aqui dentro. Maravilha, então vamos tentar criar um novo cliente. Então vou criar uma nova guia aqui, mesmo caso, localhost 2.8080 barra clientes, e aqui eu vou selecionar post, body, raw, JSON, e aqui nós colamos aqui então. Beleza, eu vou tentar criar aqui, ó, com o mesmo CPF da Betina já. Ele tem que lançar a exceção pra gente. Beleza, lançou a exceção, então ele está fazendo uma validação de forma correta. Maravilha. Eu vou trocar aqui, vou colocar um CPF inválido, 89. Vou dar um send e ele vai lançar a exceção aqui pra gente. Ó, o número do registro de contribuinte individual brasileiro, CPF, é inválido. Maravilha, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um CPF válido. Vamos abrir lá o nosso navegador, aqui nós temos o gerador de CPF do ForDevs, né? Vou gerar um novo CPF aqui, vou copiar esse carinha aqui. Nós vamos vir aqui, vamos colar aqui então no CPF. Colamos aqui no CPF, vou criar o Betina Campus Test Create e vamos dar um send. Então aqui ele deu um 201 create, maravilha, tudo certinho. Vou buscar todos os nossos clientes novamente lá no banco e aquele carinha novo lá tem que vir aqui pra gente. Beleza, então ele trouxe aqui, ó, Betina Campus Test Create com o ID 4, porque a Betina Campus ela já tem o ID 13 e o ID ele está sendo gerado pelo próprio banco de dados. Maravilha, vamos testar então o put, né? Esses são os testes integrados e a gente tem que realizar tudo certinho para a gente ver se não houve alguma falha, esquecemos algum detalhe lá. Então aqui eu vou colocar put, eu vou pegar aqui as informações do carinha que nós acabamos de criar aqui mesmo, body, raw, text JSON. Vamos colar aqui, eu vou apagar, vai ser Betina Campus 2 agora. Vou dar um send aqui e, deixa eu verificar aqui, ele deu um erro aqui pra gente. Por que ele deu um erro? Ele está falando que esse método de update, ele não está implementado. Então aqui, ó, request method put not support. Então ele não encontrou esse endpoint que nós chamamos aqui. Por quê? Porque nós não passamos aqui o ID da pessoa que nós queremos atualizar. Então a gente tem que passar por padrão, porque senão ele não encontra esse endpoint put sem nenhuma informação aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui o 3 e agora nós vamos dar um send aqui. E agora ele atualizou. Ah, sim, ele deu um erro aqui, ó, de CPF já cadastrado na base de dados. Então por que ele está dando esse erro? Nós estamos tentando atualizar as informações da Betina Campus 2, só que se a gente vir aqui, ó, o ID dela é o 4 e a gente está passando o ID 3. O ID 3 é da Betina Campus e não desse carinha aqui. Então a gente vai vir aqui e vai colocar o ID 4. Vamos dar um send novamente e agora ele deu um 200 ok. Então ele está fazendo todas essas validações que a gente precisa. E eu vou fazer o seguinte, ó, como ela não tem nenhuma ordem de serviço implementada, eu vou tentar dar um delete para ela também. Então vamos colocar aqui localhost 2.8080, coloquei aqui a porta errada, né? Barra clientes. Aí eu vou tentar deletar o cliente de ID 4, que é aquele nosso Betina que acabamos de criar. Vou mandar aqui um delete, dando um send, ele deu um 204 no content e deletou. Então se a gente listar aqui todos novamente, agora ele vai trazer apenas um Betina Campus. Então eu vou colocar aqui agora, vou tentar deletar Betina de ID 3 para a gente ver se ele lança aquela exceção que ela tem ordens de serviço associadas. Então eu vou dar um send aqui, dando um send, ó, a pessoa que possui ordens de serviço não pode ser deletada. Maravilha, pessoal, então com menos de 10 minutos aí a gente conseguiu implementar o CRUD para o cliente, uma vez que nós adotamos um padrão de desenvolvimento lá para o nosso técnico. Vocês viram como facilitou, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos começar a implementação da nossa ordem de serviço. Aguardo vocês até lá, um forte abraço, até mais!